que ainda não se sabe sobre esse assunto? Alexandre de Moraes não esclareceu qual é, afinal, a finalidade do contrato do Banco Master com o escritório de sua mulher, que justifica um valor de 129 milhões de reais. Também não explicou qual é a sua relação com Daniel Vorcaro e não mencionou em nenhuma de suas notas as reportagens que o acusam de ter falado 6 vezes por telefone com Gabriel Galípolo sobre o caso do Master. Pelo perfil do ministro, seria de se esperar que ele processasse os seus acusadores. Meus amigos, o escândalo só aumenta e vai ficando mais evidente o envolvimento do cabeça de ovo e do amigo do meu pai na roubalheira. E o principal de tudo é que parece que a mídia tradicional resolveu não mais passar pano para as irregularidades cometidas pelos togados. Bem, eu separei alguns cortes para a gente ver juntos. São vários comentaristas criticando os togados. Vamos assistir juntos? O conteúdo é sensacional. Essa é mais uma decisão esdrúxula do ministro Dias Toffoli nesse processo, além de todas as outras que a gente já viu, de avocar para si o processo, depois um sigilo máximo sobre esse caso. Ele também determinou que qualquer nova investigação conexa só pode ser criada com autorização dele, está controlando essa investigação com mão de ferro. Sabemos que ele já teve esse episódio do jatinho que ele voou junto com o advogado de um investigado. Então, já a partir daí, você já nunca sabe exatamente qual é a agenda que existe aí. Mas existe uma agenda que a Raquel deixou bem claro na fala dela e que é muito preocupante, que é esclarecer pontos levantados sobre a atuação do Banco Central. Pontos levantados sobre a atuação do Banco Central foram levantados pela defesa dos investigados, que, como você mencionou, não foram ouvidos. Então a cariação em geral serve para você confrontar versões. Como disse a PGR, não tem versão nenhuma, vai confrontar o quê, se a gente ainda não sabe o que cada um tem a dizer? A gente sabe que a defesa levantou pontos contra a atuação do Banco Central, porque o Banco Central decretou a liquidação do Master, a partir da descoberta de uma fraude financeira de 12 bilhões de reais, que é a fraude financeira a maior fraude financeira já documentada no Brasil. Então, é uma atuação técnica de um órgão técnico, né? O que está aparecendo é que o ministro Dias Toffoli está querendo colocar no mesmo patamar o diretor do Banco Central e toda a equipe de fiscalização que está embaixo. Lembremos que houve outras equipes que se envolveram aí, né? Teve equipes de outras diretorias. Então, ele está querendo colocar em dúvida o trabalho do Banco Central e colocar o Banco Central na mesma posição dos investigados, do Daniel Vorcaro e do Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB por ocasião da negociação. Então, isso é muito ruim, muito preocupante, porque parece, e acho que não tem como não falar isso, que é uma tentativa de intimidação dos técnicos do Banco Central. Está parecendo que a preocupação do ministro não é com a fraude financeira, e sim com o Daniel Vorcaro. O Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, demorou poucas horas para rejeitar o pedido da Procuradoria-Geral da República de adiar a cariação entre o ex-dono do Banco Master e um técnico do Banco Central. O pedido tinha o apoio da Polícia Federal e respaldo jurídico, pois se baseava em um fato, o de que juiz no Brasil não tem respaldo da lei, da doutrina e da jurisprudência para produzir provas, ainda mais em um processo que não começou colocando lado a lado um investigado e um agente fiscalizador. Toffoli ignorou isso e dobrou a aposta. Abraçou a tese da defesa do Banco Master de jogar luz sobre a atuação do Banco Central, um órgão fiscalizador e independente. E com isso, Toffoli assumiu um papel que não lhe cabe de investigador, fragilizando quem tem competência legal de investigar, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal. Explicações sobre a suposta pressão do ministro Alexandre de Moraes para que Daniel Vorcaro não perdesse o Banco Master expõe as dificuldades do ministro do Supremo em se explicar. Até agora, Moraes já divulgou 3 notas em menos de 24 horas, negando a informação de que teria tentado impedir que o Banco Central decretasse a liquidação do Master. E por que isso é importante? Primeiro, porque o Banco Central tem independência para tomar suas decisões e a pressão de um ministro do Supremo sobre a autoridade monetária é indevida e pode configurar, no mínimo, tráfico de influência. Segundo, porque o Banco Master contratou o escritório de advocacia da mulher de Moraes e dos filhos, uma banca pouco expressiva, e o valor do contrato, 129 milhões de reais, sem que se saiba exatamente
Para quê? Como revelou o Metrópolis, trata-se do maior contrato de advocacia que se tem notícia na história do Brasil. E um terceiro motivo, porque o banqueiro Daniel Vorcaro foi preso e acusado de fraudes contra o sistema financeiro que podem ter movimentado até 12 bilhões de reais. E aqui entra outro ministro do Supremo. Dias Toffoli é o relator dessa investigação na corte. O caso chegou ao Supremo porque entre os documentos apreendidos no escritório de Vorcaro constava o nome de um deputado federal. E políticos com mandato só podem ser investigados pelo Supremo. E a primeira providência de Toffoli? Adivinhe, colocar tudo sob sigilo. Acuado, o que o ministro Alexandre de Moraes já disse sobre o assunto. Moraes afirmou que se reuniu 2 vezes com o presidente do Banco Central, nos dias 14 de agosto e 30 de setembro, em seu gabinete no Supremo Tribunal Federal. Disse ainda que nos 2 encontros, o assunto tratado foi a aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos, que teria impedido Moraes e sua mulher de realizarem transações financeiras. Moraes negou que, nessas ocasiões, tenha tratado da tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, uma operação que poderia salvar o Master. O ministro também nega ter telefonado em qualquer momento para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, desmentindo assim a versão de que teria ocorrido 6 ligações com pressão em favor do Master. Disse ainda que o escritório de sua mulher não foi contratado para atuar no caso da compra do Master pelo BRB. E o que ainda não se sabe sobre esse assunto? Alexandre de Moraes não esclareceu qual é, afinal, a finalidade do contrato do Banco Master com o escritório de sua mulher, que justifique um valor de 129 milhões de reais. Também não explicou qual é a sua relação com Daniel Vorcaro e não mencionou em nenhuma de suas notas as reportagens que o acusam de ter falado 6 vezes por telefone com Gabriel Galípolo sobre o caso do Master. Pelo perfil do ministro, seria de se esperar que ele processasse os seus acusadores. Pelo perfil do ministro, seria de se esperar que ele processasse os seus acusadores. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar um último conteúdo para vocês que eu nunca imaginei que fosse possível. Ver o Sakamoto da UOL criticar o Molusco. É incrível. Abri a coluna do Sakamoto, que é sobre outro assunto, mas de extrema gravidade no nosso país, que tem a ver com o caso de escravidão. O governo Lula descumpriu uma decisão judicial e ajudou a JBS em caso de escravidão. Só leio aqui o título e já te passo o assunto, Sakamoto, para que você possa nos explicar esse caso. Claro, Fabiola. O presidente Lula ele sempre repete nas argumentações dele, nos discursos, que decisões judiciais devem ser cumpridas mesmo quando se discorda delas. Contudo, não foi o que aconteceu neste caso, né? Pelo menos não até agora, né? O governo federal ele está descumprindo uma ordem do Poder Judiciário que mandou o governo, né? Mandou o Ministério do Trabalho a incluir no prazo de 5 dias a JBS Aves no cadastro de empregadores responsabilizados por trabalho escravo, chamada lista suja. Tanto é que o Ministério Público do Trabalho entrou com uma petição à própria Justiça do Trabalho na última sexta, informando o descumprimento. O governo nega, né, o descumprimento, contudo, ele é latente, né? Você teve, o ministro Luiz Marinho tinha suspendido a entrada da JBS na lista suja, né? Avocado a decisão, usando um instrumento que não nunca foi usado, no caso na questão do trabalho escravo, é uma interferência da cúpula do Ministério do Trabalho em cima da área técnica, tirou, né, da entrada na lista suja. O Ministério Público do Trabalho recorreu à Justiça. A Justiça do Trabalho, ela falou que ter retirado a possibilidade da JBS entrar na lista, né, suspendida a entrada, era desvio de finalidade e regime de exceção para grandes empresas. E aí o que acontece? Mandou voltar. Isso deu 5 dias, tá lá no texto. Em 5 dias volte, caso contrário, multa de 20 mil reais por mês, pago por quem? Por mim, por você, pelo Josias, pelo Walter, ou seja, pelo erário público, né? Só que acontece que o governo não voltou, e a justificativa, inclusive, que o Ministério do Trabalho me deu é que a decisão judicial não determinou inclusão imediata, já falei de 5 dias, e que a União, por intermédio da AGU, apresentou manifestação no processo com pedido de efeito suspensivo. Esse recurso está sendo analisado. Dessa forma, não existe até o momento decisão judicial definitiva que determine a inclusão ou exclusão da empresa no cadastro. Ou seja, basicamente o governo ignorou uma decisão de primeira instância dizendo que havia trâmite em julgado ainda, Fabiola. Então, é uma justificativa um tanto quanto estranha.
Mas o Walter até pode comentar, mas o fato é que isso na verdade, é a JBS do lado de fora. Bem, eu sou a Dona Zéf e gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso, então deixe seu comentário, seu like e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e abraços.